professores, quinta-feira à noite, obrigado pela visita de vocês. É um prazer estar com vocês aqui para o segundo Hangout. No evento de hoje nós vamos falar sobre o Tabata e o HIIT e temos a presença do especialista, o Dr. Roberto Simão, o maior pesquisador de força do Brasil, para falar um pouquinho sobre a importância do trabalho de força, como é que a gente divide isso, como é que se programa isso e principalmente o que a gente pode esperar numa aula que o objetivo é você fazer intensidade, fazer carga num tempo relativamente curto de tempo. Nós tivemos um percalço hoje com o professor Dr. Silvio Marques não pôde comparecer. Então, no próximo evento a gente explica o porquê e como é que lida com isso, mas isso não atrapalhará o nosso desenvolvimento da noite de hoje. A primeira coisa que eu queria botar claro é que nós escolhemos o Hangout hoje sobre Tabata e HIIT por causa da demanda que a gente vê na presença do mercado hoje. Todo mundo está na sua rotina de trabalho, vê as pessoas trabalhando com intensidade na academia, trabalhando com intensidade na praia, trabalhando com intensidade nas praças, e tem uma base muito grande de exercícios, de intensidade, sem dúvida nenhuma, isso tem uma parte muito motivacional. A gente vê que as pessoas hoje, principalmente a população em massa, está sendo muito motivada a experimentar de alguma forma a intensidade. E para isso a gente tem que ter algumas bases técnicas, algumas bases acadêmicas e principalmente o conhecimento para lidar com o risco, com a prescrição e entender como é que isso funciona na parte do dia a dia de elaboração de aula. Eu vou dar agora a palavra para o Roberto Simão. Ele vai fazer uma apresentação sobre método de treinamento, sobre carga, princípios. Bem, o que ele vai falar, ninguém melhor do que ele para fazer isso. Roberto, a partir de agora você já está com a tela, está todo mundo presencial, tá? Eu vou pedir que você nos brinde com essa aula sua aí, é um imenso prazer estar com você. Obrigado pela participação, é sempre muito bom estar com você. Pode iniciar, Simão. Então, primeiro, agradecer o convite, professor Pedro, boa noite a todos, pela essa oportunidade aí, minha primeira aula nessa nova tecnologia, que para mim é tudo meio que novidade, estou no processo de aprendizado. Bem, a ideia que a gente tinha conversado, né, Pedro, é essa questão de trabalhar com intensidade, trabalhar com volume de treino, o que seria melhor, né? E eu acho que nada melhor para ilustrar logo de início, primeiro entender que quando a gente fala em ganho de massa magra, quando a gente fala em aumento da massa muscular, que normalmente é a prioridade da maior parte das pessoas, né, que vivem esse mundo de academia, de treinamento, e a força, ela está inclusa, é entender que quando eu falo assim, quero ganhar força, né, na análise prática, quantas repetições eu devo fazer? De 1 a 20. Não existe uma intensidade melhor do que a outra. Cada intensidade vai te promover um ganho. Então, eu aqui com o Fleck, né, quando a gente discutiu muito sobre isso, a gente discutia a questão do tempo de tensão. Na verdade, as pessoas falam assim, o que é importante? Importante é o tempo de estresse da musculatura. Mas, na prática, aplicar isso é inviável. Vou aplicar um tempo de estresse de 30 segundos na musculatura. 30 segundos com intensidade máxima, ou seja, o indivíduo vai chegar ali no 30º segundo sem conseguir fazer mais 1 segundo. Isso é impossível na prática. Então, primeira coisa a entender é que, na verdade, o músculo não entende o número de repetições. Ele não consegue entender isso. Ele consegue entender o tempo de estresse. Mas também a gente tem que entender que fazer isso na prática, aplicar o tempo de estresse, é inviável. Então, quando eu falo assim, a gente criou zonas de treinamento. Então, quando eu falo assim, eu treinei de 1 a 3 repetições, tem ganho de força, tem esse ganho elevado, tem hipertrofia e tem resistência, só que esse ganho é baixo. Quando eu faço lá de 7 a 12 repetições, o ganho de força ele é moderado, a hipertrofia, por exemplo, é alta e a resistência também é alta, né? Então, quando eu falo, qual é a manifestação que deve ser predominante? Intensidade ou volume? Qual das duas é mais importante para o músculo? A resposta é as duas. Então esse é o primeiro passo que as pessoas têm que entender, que a gente na educação física tem um pouco esse mito, né? Aparece uma novidade, por exemplo, apareceu o trabalho de instabilidade, que as pessoas chamam de trabalho funcional. Não é funcional, é de instabilidade. Quando veio o trabalho de estabilidade, todo mundo só faz instabilidade. Parece que o resto não existe. A gente tem que parar com isso. A gente tem que começar a entender que quem é o teu aluno, qual é o objetivo do teu aluno, qual é a capacidade do seu aluno em treinar, qual é o grau de condição física que ele tem, tem tantas variáveis que essa é a importância do profissional de educação física, entender o indivíduo e conseguir manipular essas variáveis. Então, quando a gente fala assim, quero ganhar força, quero ganhar resistência e quero ganhar hipertrofia, quantas repetições eu faço? De 1 a 20. O importante é que você varie isso. E não só pensar em trabalhar intensidade
ou trabalhar só volume. Ambos são importantes. Tá? Tive o prazer agora em julho de participar em New Orleans do congresso da NSA, que é da National Strength Conditioning Association, e isso era uma coisa muito debatida esse ano no evento, né? Porque tem uma linha hoje de pesquisadores que acredita só em intensidade, tem uma outra linha de pesquisadores que acredita só em volume. Bem, eu como pesquisador sempre gosto de mostrar os dois lados da moeda, né? Lembra que sempre tem o dia e a noite, tem cara e coroa, yin e yang, então sempre tem os dois lados. O importante é a gente saber manipular os dois lados. E aí eu mostro algumas coisas na literatura que meio que tentam demonstrar a importância da variação de treino. Então, vou pegar aqui um primeiro exemplo, né? Esse aqui foi um estudo nosso publicado em 2012, em que a gente nada mais quis verificar se é possível os indivíduos manterem a mesma carga de 10 repetições máximas em 3 ou 4 séries, né? E o que muita gente faz na academia, né? 3 séries de 10, 4 séries de 10, ou 3 séries de 8, 4 séries de 8. Será que esse indivíduo, quando ele treina máximo ou ele treina submáximo? Então aqui a gente pegou 32 mulheres, fizemos uma familiarização em 3 exercícios, aqui o supino, a puxada e o agachamento. Fizemos 3 séries com 1 minutinho de intervalo entre as séries e 2 minutos quando mudava de exercício. O que a gente fez na prática? Cada indivíduo tinha que passar por essas 4 condições aqui. Quais eram as condições? O indivíduo treinava com carga constante, 3 séries, tá? Ou seja, aqui um exemplo, 80 quilos, fazia 3 séries com 80 quilos. Ou o indivíduo, em outra condição, fazia a primeira série com 80, reduzia 5%, depois reduzia mais 5%. Ou fazia na condição de redução de 10%, fazia a primeira série, segunda série reduzia a carga, 10%, terceira 10%, ou 15%. Né? O que a gente quis mostrar? Um indivíduo ele pode fazer 3 séries de 10 repetições máximas com a mesma carga, né? Essa era a ideia. E a gente pega aqui primeiro o agachamento como exemplo. Repara que quando você faz na mesma condição, o que é na mesma condição? A mesma carga, 3 séries, repara que a cada nova série, mesmo tendo um intervalo, o número de repetições cai para aquela carga. Quando eu reduzo 5% a cada série, eu meio que estabilizo o número de repetições. Quando eu reduzo 10%, opa, aí já fica estabilizado. Quando eu reduzo 15%, já fica muito fácil. Aí o número de repetições aumenta. Então, a primeira coisa que tem que entender, por exemplo, as pessoas fazem normalmente na academia 3 séries de 10 repetições. O que esse treino ele é? Ele é extremamente submáximo. Se eu consigo fazer na primeira série com uma carga X e na terceira série para o mesmo número de repetições, para essa mesma carga, sinal que essa carga está muito leve. Ou seja, posso utilizar isso? Pode, nos momentos em que você quer treinar leve, em que você só quer dar predomínio de volume, não de intensidade. Se você quer treinar intensidade, a cada nova série, o indivíduo tem que reduzir pelo menos o percentual de carga em torno de 10%. Isso serviu para o agachamento. A mesma coisa que vocês vão observar no supino, ó, quando reduz 10%, ele estabiliza. Tá? E a mesma coisa na puxada pela frente que a gente fez. Quando você reduz 10%, né, na carga, o número de repetições estabiliza. Bem, então o que a gente recomenda? Né? Se você treinar máximo em 10 repetições, vocês têm que reduzir a cada nova série pelo menos 10%. Tá? Pedro, você me escuta bem? Porque está dando um eco. Tá na boa aí? Tá. Outro exemplo aqui que a gente usa é na questão de qual melhor intensidade para melhor hormônio. A primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: na área do ciência do esporte, a gente não estuda muitos hormônios assim. A maior parte dos hormônios estudados normalmente são GH, testosterona, né, IGF, alguns hormônios da tireoide, como tiroxina ou triidotironina. Mas a gama de hormônios que a gente estuda ainda é muito pequeno, perto da gama de hormônios que a gente tem. Então, se a gente pensar só na adenohipófise, que é na parte interior da hipófise, a gente já produz 84 hormônios. Quantos desses são estudados? Sei lá, 3 ou 4. Né? Entender que estudar hormônio, ele é caro. Por isso que é difícil a gente ter um estudo que aborde
uma grande gama de hormônios, né? Aqui, aí eu quis abordar com o meu grupo qual a melhor intensidade para qual tipo de hormônio. Então, na verdade, a gente fez o seguinte, ó, a gente pegou um protocolo, fez 3 séries com um percentual de carga moderado, com o menor número de repetições. Um outro protocolo com a mesma intensidade, mas com maior volume. Então, na verdade, eu quis comparar menor volume com maior volume. Aqui foram os exercícios que a gente fez, que é o que a gente tem no laboratório, e aqui o intervalo que a gente aplicou, né, em 3 séries de exercício, que foi de 2 minutos. Os hormônios que a gente mediu: testosterona, GH, cortisol, testosterona, cortisol. Quando a gente fala, vou passar isso aqui para ficar mais fácil o entendimento. Quando a gente fala assim, qual o melhor hormônio, o hormônio mais anabólico? Todos. O próprio cortisol, que a gente fala que é catabólico, sim, ele tem uma prevalência catabólica. Mas se não existir catabolismo, como é que vai ter anabolismo? Então ele é importante também no anabolismo. O importante é entender que o cortisol não pode ser tão alto a ponto do estresse ser tão elevado a ponto de eu ter uma resposta negativa no meu desempenho. Isso aqui a gente tem que entender. Mas eu tenho que dar um grau de estresse adequado, esse cortisol vai ter que aumentar e eu vou ter que ter capacidade de me recuperar. Então isso que é importante, a gente tem que parar com essa coisa que só existe um ponto, né? Existem N pontos a serem manipulados. Então, aqui repara que o escuro, né, a barrinha escura, ele representa um maior volume. E a barrinha branca representa um menor volume. Então aqui na testosterona, ó, repara que pré-esforço e pós-esforço, qual gerou mais liberação de testosterona? Os dois. Por incrível que pareça, o treinamento de força, para a gente observar a elevação de testosterona aguda, pós-esforço, é muito difícil. Porque a testosterona ela é pouco sensível à intensidade do esforço, ao volume de esforço. Então aqui, ó, repara que a testosterona, independente se foi intensidade ou volume, foi igual. Só que quando eu pego o GH, repara que o volume libera muito mais GH, né, o maior número de repetições libera mais GH do que o menor número de repetições. E o GH, só para vocês entenderem também na prática, quando eu faço uma esteira, quando eu faço um trabalho aeróbio com intensidade moderada, o GH já aumenta. E por que isso acontece? Porque o GH é extremamente sensível ao esforço. Qualquer tipo de esforço, o GH aumenta demais. Então, nesse caso aqui, né, a gente observa que um maior estresse gerou uma maior liberação de GH. É importante a hipertrofia? É importante a hipertrofia. Então, quer dizer que eu só vou treinar volume? Não falei isso, né? Quando eu pego o cortisol, também, maior número de repetições, maior liberação de cortisol. Mas quando eu pego a relação testosterona-cortisol, que também é extremamente importante, repara que o menor número de repetições promove uma maior relação, relação da testosterona-cortisol. Qual é o melhor a ser trabalhado? Todos, ó, volume, menor volume. Então, é importante a gente entender que mesmo na questão hormonal, né, quanto mais a gente variar o treinamento, melhor. O indivíduo, quando ele é treinado, ele se adapta muito rápido ao treinamento. Então, hoje eu sigo muita linha da periodização ondulatória, que é uma aula que a gente vai ter aí no futuro, né? A periodização ondulatória ou a periodização flexível, que vem aí também como um novo modismo, né, da periodização flexível, o que ela preconiza? Ela preconiza que todos os dias você tenha manipulação de intensidade e volume. E o que a literatura mostra? A literatura mostra, e olha bem que eu vou abordar, é que a literatura demonstra que existe uma tendência a dizer que quanto maior a manipulação do treino, melhores serão os resultados no ganho de força e, inclusive, na hipertrofia. Tá? Então, nesse caso aqui, a gente observa que o volume é importante na liberação do GH e do cortisol, só que o baixo volume também é importante nessa relação testosterona-cortisol. Tá? Uma outra que eu gosto de usar muito, né, que é a questão da comparação do que é melhor, né, peso ou máquina. Tem sempre essa disputa, né? Aqui ele compara um modelo de exercício, ou seja, ele compara o agachamento, né, ele vem aqui no agachamento com pesos livres, comparando com o Smith. E aqui ele analisa todos esses grupamentos musculares aqui. Ó. Não vou me prender a todas as barrinhas, mas a barrinha preta
é a barrinha em que foi feito o agachamento livre. E a branca é o que foi feito o agachamento no Smith. Independente se foi significativo ou não, ou se foi significativo, repara que todo peso livre, neste exercício, tem uma tendência maior ao grau de recrutamento de toda essa musculatura, como o gastrocnêmio, o vasto lateral, o vasto medial, o bíceps femoral, o reto, o anterior, né? E o eretor da espinha. Então, qual o melhor exercício? Nesse caso aqui, desse tipo de exercício, foi melhor a gente fazer o peso livre. Mas, importante entender que muitas vezes a máquina, ou aquela máquina tradicional, ou a máquina de cabo, por exemplo, ela promove tensão muito maior do que o peso livre. Então, cada exercício a gente vai ter que analisar se vale a pena fazer na máquina ou no peso livre. Isso é outra forma de a gente manipular o treinamento. Isso é outra forma de a gente manipular a intensidade do treinamento. Então, por exemplo, hoje estou extremamente descansado, estou super bem, vou fazer o agachamento livre. Pode ser que, de repente, quando chegar lá na semana que vem, no final da outra semana, eu esteja extremamente cansado por N razões. E aí eu vou meter um exercício que eu tenho um grau de recrutamento alto? Não, nesse caso, de repente, eu posso fazer o Smith, que tem um grau de recrutamento 43% menor do que o agachamento da barra livre. Então, cada situação que a gente tiver, a gente vai ter que saber escolher. Eu cito muito exemplo, como exemplo, a questão do crucifixo. O crucifixo com peso livre, por exemplo, ele tem um grau de recrutamento extremamente baixo. Já no cabo, não. Eu promovo tensão o tempo todo. Então aí a ordem muda, né? Aí eu diria que o cabo é melhor do que fazer com peso livre. Então cada situação é uma situação. Outra aqui que compara agachamento com leg press, as respostas hormonais, ou seja, seria o peso livre ou na máquina. Ele faz aqui uma coleta de sangue, coleta sérica, uma coleta de sangue, né? E ele mede testosterona, GH e cortisol e concentração de lactato. E ele faz com que a amplitude de movimento seja igual para os dois exercícios. Repara que quando ele pega aqui, por exemplo, a testosterona, aqui o preto é o agachamento, tá? E o branco é o leg press. Repara que existe uma tendência do agachamento, a liberação de testosterona, imediatamente após o esforço, 15 minutos após o esforço, é mais alto. Em 30 minutos já não se viu isso. Mas teve uma tendência a dizer que o agachamento tem uma maior liberação de testosterona. Quando eu pego o GH, aí a coisa já muda. Lembra que eu falei que é muito sensível, né? Repara que o GH, ó, aqui no agachamento, ó, imediatamente após 15 minutos e 30 minutos, já tem uma liberação de GH muito alta. A mesma coisa acontece com o cortisol, né? O agachamento, a liberação maior de cortisol, e o lactato seguiu a mesma tendência aí no agachamento. Então, se eu falar assim, para liberar o hormônio, qual é o melhor entre um agachamento e um leg press? De novo, o agachamento, né? O peso livre. Então, talvez, eu diria que na maioria dos exercícios, mas não todos, na maioria dos exercícios, mas não todos, o peso livre, ele tem uma tendência a promover uma maior liberação hormonal, um maior recrutamento neural, o que consequentemente pode gerar maior ganho de força e de hipertrofia. Então, essa foi a ideia, de uma forma geral, para que a gente entenda o seguinte: manipular o treino, quanto mais eu manipular a intensidade, quanto mais eu manipular o volume, e aí não fique preso somente à intensidade e volume, a questão da carga, e sim também ao tipo de exercício. Isso é outra coisa que não se fala, que não se discute. Eu posso manipular a intensidade e volume pelo tipo de exercício. Então, naquele dia que eu estou muito cansado, posso fazer mais máquina? Vai me gerar menos estresse? Vai. O que eu posso fazer? Eu vou conseguir aumentar a intensidade? Não. Trabalha com maior volume. Já no peso livre, como ele já me promove o maior recrutamento, tenta trabalhar maior intensidade. Então eu posso manipular de N formas. Isso que eu estou abordando hoje é um modelo, é uma forma. Mas, a partir do que eu falo, pode ter 1000 coisas mais a serem manipuladas. Tá? Então hoje era essa a ideia de eu passar para vocês só uma parte, só um processo inicial disso que a gente quer fazer no Connect, que é criar uma sequência de aulas, né? Mas a gente tem que dar a base. E a base ela se consolida aqui. Primeiro, tem o entendimento que não existe melhor método de treinamento.
e sim como manipular os métodos de treinamento. Segundo, entender que na parte hormonal, a variação da intensidade do volume vai influenciar diferente. E ambas as influências são importantes para a hipertrofia. E o outro fato que é importante é entender que trabalhar peso livre e trabalhar máquina, os dois são importantes. Depende do que você quer naquele teu ciclo de planejamento de treinamento. Bem, Pedro, essa era uma ideia inicial, foi um conceito inicial, né, para que a gente possa, a partir daí sim, né, criar diversas aulas aí. E eu entendo que esse tipo de aula tem que ser um pouco mais curta, mais concisa, mas ela tem que ser objetiva. Essa é a ideia principal aí para a gente dar o nosso pontapé inicial no Connect. Agora eu trouxe a palavra de volta para mim. Não tem nem palavras para agradecer uma explanação dessa daí, tão atual, citando coisa de congresso desse ano, e com tamanha propriedade. Eu confesso que, além da prática que eu já tenho com você de estudos, eu estou vendo assim, uma facilidade muito grande de compreensão, de arguição, que, mesmo sabendo do teu potencial, eu queria te agradecer, Simão. Foi muito boa a explicação. Eu vou tentar agora, dentro do possível para mim, conduzir a parte que eu separei para o pessoal. Eu vou tentar manter a atenção do que você vem dizendo. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Bem, dando continuidade agora a tudo que o Roberto explanou muito bem, de uma forma muito clara anteriormente, eu vou tentar manter essa discussão e chamar a atenção para pontos muito importantes. Desde 2014, o Colégio Americano de Medicina Esportiva vem chamando a atenção para o trabalho de alta intensidade, tanto Tabata, ou Tabata, como também é muito comum na literatura hoje em dia, a gente vê as pessoas usarem esse termo, e o HIIT, o High Interval Intensive Training. Desde 2014, eles vêm aparecendo como primeiro, segundo ou terceiro posicionamento pelas tendências do Colégio Americano. Então, o que a gente gostaria de chamar a atenção quanto a isso? Que, como o Roberto mostrou muito claro, quando a gente fala de treinamento de força, ou treinamento de intervalado, de alta intensidade, ou então treinamento de circuito, o método Tabata ou o HIIT, nós estamos falando de repetições e de carga. E o que a literatura fala para a gente em relação a isso, para eu tentar fazer uma ponte entre o que o Roberto falou na área da força, trazendo para uma área cardiovascular e também metabólica. Quando a gente treina o princípio da força, aí a característica é, quando eu faço pouca repetição e muita carga, eu tenho adaptações principalmente de ordens primárias neurais. Quando eu faço mais repetições, eu tenho mais adaptações principalmente de origens periféricas, como nós chamamos. Mas quando eu faço um mix entre as duas, eu tenho um desenvolvimento de ambas, e principalmente oscilando entre os dois trabalhos. E qual é a grande coisa que a gente pode levar com isso? O que as evidências mostram para a gente? Que quando eu trabalho muita carga e pouca repetição, eu tenho um deslocamento, principalmente na fase inicial da geração de força, com uma adaptação mais predominante de fase neural, como eu falei anteriormente. Quando eu faço mais repetições, a gente tem uma adaptação mais periférica, mais na parte da parte distal da periferia, da parte muscular, da parte tendínea. Destacando aqui, quando a gente vai avaliar a força e a velocidade, eu vou tentar mostrar para vocês um exemplo bem prático para que vocês entendam isso. Quando eu vou fazer um teste de força máxima no supino, por exemplo, a minha barra se desloca com uma velocidade muito lenta, apesar de eu estar gerando muita força, de eu estar manifestando muita força. Quando eu faço um supino para repetições máximas, a barra começa a trabalhar com maior velocidade. Ou seja, eu tenho adaptações distintas para o mesmo trabalho. Eu tenho adaptações distintas à sobrecarga. E com isso, o que a literatura mostra para a gente? Que quando eu começo a mesclar essas manifestações de força, força pura, vamos dizer assim, e força de repetições, no mesmo treinamento, eu consigo ter um deslocamento da carga e uma maior adaptabilidade, porque eu estou treinando todo o meu complemento, como o Roberto falou anteriormente, o dia e a noite, o yin e o yang, a força de resistência e a força pura. E o que a literatura vem mostrando para a gente? Em 1996, o pesquisador Gaesser, foi um grande pesquisador da área de cinemática de consumo de oxigênio, ele teve um trabalho brilhante, onde ele destacou muito que ele chama a atenção do comportamento do consumo de oxigênio à sobrecarga. E ele viu que você tem diversas etapas que você vai curtindo, desde que você sai do zero até o seu limite, o seu máximo, onde ele chama de extremo. Você vai ter a intensidade moderada, a forte, a severa e a máxima. E isso é muito dependente de carga.
E a cinemática do consumo de oxigênio, da produção de lactato, até a hora que você realmente tem um acúmulo linear, um acúmulo exponencial, ela se comporta de maneira diferente de carga. Você pode ver que quando a gente dá uma carga muito grande, a maior parte de consumo de oxigênio é na fase inicial e depois a gente consegue um platô, uma manutenção até que você ocorra a fadiga. E com isso ele conseguiu ver que esse comportamento é um pouco diferente, conforme as zonas de sobrecarga que a gente vai dando a determinada carga ou então a determinada pessoa. Repare quando a gente faz uma dinâmica de exercício moderado, o nosso consumo de oxigênio ele mantém um platô e você ainda consegue manter o exercício com níveis de lactato estável. Quando você trabalha num exercício extremo, você já tem uma dinâmica de consumo de oxigênio maior e uma dificuldade de manutenção do lactato. Ele já começa a apresentar uma curva exponencial. E quando você faz uma curva de carga máxima, você vê que a sua cinemática exponencial é logo no início, obtendo um platô, e você não consegue manter uma linearidade de produção de lactato. Ou seja, você explode isso daí. Você consegue ter uma demanda muito grande de consumo de oxigênio, uma pouca permanência nessa carga muito elevada e começa a ter uma extrapolação muito grande na produção de lactato e com isso caindo o seu desempenho, caindo o seu rendimento. E o que a gente tem de evidente hoje em dia na literatura em relação à comparação de método de treinamento? Olha que interessante, esse artigo publicado na Journal no ano de 2015, ele compara a resposta cardiorrespiratória e metabólica do trabalho intenso com querobel versus o trabalho intervalado no ciclo ergômetro. Foi estudado uma população jovem, de 21 a 23 anos, sem nenhum problema, sem nenhum sobrepeso, com uma massa muscular boa e principalmente com VO2 que classifica como indivíduos treinados. Esse evento foi feito da seguinte maneira: eles chegavam na sessão de exercício e faziam 30 segundos de um sprint máximo, obviamente após ter feito um aquecimento. Esse trabalho vai ser disponibilizado na íntegra, então eu vou me explicar só os dados dele mesmo aqui. Quem quiser uma leitura mais profunda, nós vamos disponibilizar esse trabalho por dentro do EAD Box. E qual é a grande coisa? Após um aquecimento, os indivíduos realizavam 30 segundos de sprint máximo com 4 minutos de recuperação. O segundo estímulo de 30 segundos máximo também com 4 minutos de recuperação. O terceiro estímulo de 30 segundos máximo com 2 minutos e meio de recuperação. Esses dois protocolos duraram o mesmo tempo, tá? Isso é uma coisa importante de se dizer. Já no grupo de trabalho intenso com querobel de alta intensidade, foi feito o método de Tabata, ou Tabata, como a gente também escuta muito por aí. 20 segundos do agachamento sumô, máximos seguidos por 10 segundos de recuperação. Isso foi feito ao longo de 8 vezes. E eu queria destacar também que foi usado o metrônomo aqui para manter o ritmo de velocidade do agachamento, vamos dizer assim, tá? E qual é o grande barato com isso? Note que o consumo de oxigênio apresentou picos maiores para quem fez o trabalho de intervalado na bicicleta, mas a média maior e a maior permanência elevada foi para quem realizou o trabalho com querobel swing de alta intensidade. Quando a gente fala de frequência respiratória, também ocorreram picos maiores para quem realizou o trabalho intervalado no ciclo ergômetro, mas a média maior e a maior manutenção da frequência respiratória foi obtida por quem realizou o trabalho de treinamento com querobel de alta intensidade. Quando a gente fala de ventilação por minuto, nós tivemos sim aqui um pico maior para quem fez o trabalho intervalado no círculo ergômetro e uma tendência também de maior permanência com ventilações por minuto para quem fez esse método quando comparado com o trabalho com querobel. E quando a gente fala de frequência cardíaca, a gente nota que os picos maiores nos primeiros 2 estímulos da bicicleta foram maiores do que o querobel, mas existe uma tendência da média maior ser mantida por quem fez querobel, e quando a gente chega no terceiro ciclo do círculo ergômetro ou do querobel, a gente já vê uma característica quase de igualdade ou então até mesmo de uma superioridade da frequência cardíaca para o método de querobel swing de alta intensidade. Os resultados com isso mostram que, além do gasto calórico maior elevado ser obtido com quem fez o grupo de querobel de alta intensidade, as respostas cardiovasculares e metabólicas também apresentaram maiores benefícios, destacando o potencial sim do trabalho de alta intensidade com querobel
para benefícios metabólicos e cardiorrespiratórios. Um outro trabalho que chama muita atenção, publicado agora no ano de 2016, esse trabalho vai sair agora na Medicine Science e está pronto para ser publicado, onde eles pegaram o impacto do trabalho de alta intensidade em todas as idades, de 20 a 70 anos. O que eu queria destacar, que foi interessante, que eles chamaram 99 pessoas da idade de 20 até 70 anos, todos com as características típicas da sua faixa etária, para realizar 8 semanas de treinamento, 3 vezes por semana, sendo realizado o trabalho de HIIT, no ciclo ergômetro também. E aqui nós temos os resultados dos 24 treinos, ou seja, 8 semanas, 3 vezes por semana, vamos nos dar 24 treinos. Nós temos aqui a média e o desvio padrão de todas as faixas etárias, indo de 20 até 77 anos. Reparem que na produção, tá, na melhora de consumo de oxigênio, todo mundo apresentou uma melhora, sendo que pessoas mais novas apresentaram uma magnitude maior de melhoras, vamos chamar assim, mas todos os grupos apresentaram melhora. Quando a gente fala de consumo de oxigênio por quilograma, fica mais evidenciado ainda que as pessoas mais novas tiveram um benefício maior, mas volto a dizer que também os indivíduos mais velhos obtiveram também benefícios e ganhos de treinamento com esse método. E quando a gente fala em percentual de ganho, note que quanto mais todos os grupos também aumentaram o seu percentual, mas principalmente os grupos mais velhos apresentaram uma tendência a o ganho maior de percentual de melhora. E uma outra coisa que chama a atenção, quando a gente vai pegar a frequência cardíaca máxima, o grupo mais velho foi o grupo que teve maior benefício com isso. Ou seja, além de conseguir adaptações em todas as faixas etárias, o grupo mais velho também teve um benefício muito grande treinando com alta intensidade. Isso mostra que esse método que a gente está aplicando, que é totalmente dependente de carga e de intensidade, ele tem seus benefícios, ele tem suas características e ele pode ser utilizado, como a gente viu anteriormente com o Querobel, com ciclo ergômetro, com faixa etária e dando a possibilidade muito grande para os profissionais da saúde. Para vocês terem uma ideia, esse trabalho que eu apresentei agora aqui, de uma forma bem dinâmica, bem clara, ele tem 36 páginas. Ele vai descrever riscos, benefícios, características. Então não dá para apresentar um trabalho desse num webinário desse tamanho, onde a principal prioridade era mostrar as diferenças das adaptações do HIIT do Tabata. Volto a destacar, quem quiser na íntegra, nós vamos ter esse conteúdo todo dentro do ensino à distância e aulas específicas quanto a isso. Mas o que mais chama a atenção nesse modelo que a gente tem é a evidência dessa melhora tanto do HIIT quanto do Tabata e como é que fica claro que você pode ter benefícios sim cardiovasculares e metabólicos com trabalho de força, somando aquilo que o Roberto Simão falou anteriormente. E note que, independente da faixa etária que você trabalhou, o estágio de treinamento, o nível de treinamento foi o que mais chamou a atenção. Quanto menos treinados os indivíduos são, maiores são as magnitudes alcançadas com o método de HIIT. E quanto mais treinados esses indivíduos são, menores são as magnitudes, mas sim, também ocorreram melhoras. Então a gente pode afirmar que esse método HIIT ou método Tabata são métodos completamente eficientes para a promoção da saúde, para ganhos cardiovasculares, para ganhos metabólicos. E sim, se você souber dosar a intensidade, a carga e muito bem para quem você aplica, você está com uma excelente ferramenta que é onde você pode empregar na academia, na rua, na praia ou então em qualquer lugar que você está acostumado a fazer. Isso baseado em evidência científica. Então é um prazer trabalhar com esses dados com você. Eu vou voltar agora com a presença do Roberto Simão para que a gente dê continuidade ao webinar. Roberto, essa pergunta do Rafael de São Paulo. Ele diz que foi aluno seu de pós-graduação, chama Gustavo. Ele pergunta, Roberto, por que eu devo variar tanto o meu treinamento se eu vou perder com isso? O princípio, principalmente, do controle de adaptação do cliente. Eu fiquei um pouco confuso. Se eu variar muito do meu cliente, pode não adaptar aquele exercício e eu perder um pouco da progressão. Bem, pelo que eu entendi, eu acho que é isso que ele quer saber. Tá bom, Roberto? Tá. A pergunta é boa, do Gustavo. Escuta bem, Pedro? Muito bem. Bem, boa essa pergunta que a gente cria uma diferenciação aí. Primeiro entender o seguinte, a adaptação neural, o que é importante para o ser humano é que ele jamais alcance a adaptação.
Esse é um conceito que a gente tem que quebrar um pouco, porque quando eu adapto, eu não tenho mais evolução. Então, vamos diferenciar o iniciante do indivíduo treinado. O iniciante, o que é importante para ele? O iniciante, o que é fundamental é que ele tenha a aprendizagem do movimento. Só a partir do momento que ele saiba executar os movimentos, aí sim eu começo a manipular a carga. Essa adaptação neural, a literatura bota de 0 a 12, 0 a 16 semanas. Mas isso vai variar de indivíduo para indivíduo e vai também variar com a frequência de treinamento do indivíduo. O indivíduo que treina 2 vezes por semana é completamente diferente do indivíduo que treina 4, 5, 6 vezes por semana. Tá certo? Então é importante que a gente entenda o seguinte: a partir do momento que o indivíduo saiba executar o movimento, isso é o mais importante para o iniciante, devo variar treinamento para justamente não deixar o indivíduo se adaptar. Porque uma vez que ele se adapte, ele não tem mais ganho. A gente tem que buscar adaptação e nunca estar completamente adaptado. Perfeito, Roberto. Obrigado pela explanação. Não trouxe a palavra de volta para mim hoje, mas realmente não está deixando dúvidas. Esse cara está muito bacana ver essa parte toda com você. A segunda pergunta também para você. Um telespectador também agora que ele está falando de Niterói, falou que é teu fã e sabe que você está no Vasco, sabe que você está trabalhando com a equipe de base do Vasco e muito se fala agora na formação de base, principalmente após a Olimpíada. Ele quer saber se é possível isso no dia a dia, você implementar, se isso que nós estamos fazendo aqui não é muito bonito na teoria, se os alunos estão motivados para fazer isso, se o professor tem que forçar a fazer isso, como é que funciona essa aplicação prática? Tá. Primeiro eu esclarecer uma coisa: eu não trabalho no Vasco. Na verdade, a gente tem uma parceria entre a UFRJ e o Clube de Regatas Vasco da Gama na base. Né? Então existe uma parceria hoje, vários professores e vários estagiários hoje são da UFRJ. Além de eu desenvolver um projeto hoje bem grande lá dentro do Vasco na área de pesquisa, e que daqui 1, 2 anos já deve começar a gente ter aí uma boa produção científica. Já tem uma produção científica que já foi publicada, mas a gente está cada vez mais melhorando esse trabalho no Vasco. Bem, só para entender melhor essa questão do treinamento de força, por exemplo, com atleta de esporte, né, que você tá perguntando, né, Pedro? Só me pergunta especificamente, é para ver se o trabalho de base vale a pena trabalhar a força, é isso? Isso aí. A gente faz o mesmo esquema, ó, até mais ou menos a categoria ali de sub-15, que seria ali uma idade até 15 anos, né, como o nome já diz, a gente foca muito a aprendizagem de movimento. Então hoje a gente tem uma ideia no Vasco que o indivíduo tem que ter um bom movimento de ambos os membros, de ambos os lados, e a gente trabalha muito core, a gente trabalha muita questão de instabilidade, a gente faz os trabalhos unilaterais, a gente faz trabalho bilateral, mas tudo isso pensando mais na questão da aprendizagem do movimento. Quando chega que esse garoto sai do sub-15 e ele vai para o sub-17, aí sim, nesse momento a gente já preconiza trabalho de força, a gente já preconiza ganho de força, ganho de massa, isso com 15 anos. Agora, é óbvio, né? A gente tem uma preconização desse trabalho, mas com uma segurança de movimento muito grande. Então, hoje, a gente espera que no futuro, né, o garoto que chegue lá de 13, 14 anos, 15 anos, ele vai para a categoria superior, ele não tenha mais que aprender movimento, porque isso já tem que ter aprendido antes do sub-15. Quando ele chegar no sub-17, já trabalhar ganho de massa mesmo. E aí você pergunta, existe um trabalho hoje pensando em botar esse garoto no profissional? Sim, existe um trabalho hoje realizado pelo CAPRES, uma integração entre o profissional e a base, e a ideia é justamente essa: primeiro, deixar o garoto com uma estrutura física que ele suporte trabalhar no profissional. Cabe ao profissional pegar esse garoto e adaptar ele dentro do princípio técnico e tático. E aí já é outro papo, tem muita coisa envolvida. Mas a nossa função na base é deixar o indivíduo preparado fisicamente para ele suportar, entrar bem no profissional e a partir daí ele conseguir vingar. A gente trabalha a força, hoje eu fico feliz de ver o Vasco da Gama investindo no treinamento de força.
Mudou muita coisa no treinamento. Hoje o Capres ele muda o conceito de treinamento no Vasco da Gama. E espero que esse conceito científico ele se expanda para outros times de futebol. O importante é que todos cresçam, né? Quanto mais todos crescerem, melhor vai ser o evento. Não, perfeito, cara. Volto a dizer que hoje você não está deixando dúvida nenhuma para quem está nos ouvindo. É bacana essa explicação sua da universidade junto com o futebol. Isso aí vai ser um prazer acompanhar a longo do prazo e de perto também. Muito bacana mesmo. Só vou acrescentar uma coisa, Pedro, que eu acho engraçado. Por incrível que pareça, não existe ainda uma aproximação entre o acadêmico e o prático no Brasil. É engraçado isso, existe um gap muito grande, principalmente no futebol. Mas só queria ilustrar o seguinte: quando o time da Alemanha ele veio para a Bahia, onde ele se instaurou, né, onde era a base dele, onde ele se instalou, desculpa, que é a base dele, isso não foi muito divulgado, mas vieram 84 acadêmicos para fazer o acompanhamento dos atletas. Não é pouca gente não, né? Diferente da gente. Perfeito, Simão, perfeito. São explicações formidáveis. Eu particularmente falo que eu tenho muita alegria, é um prazer muito grande participar com você nesse estudo com controle de lesão e ter acesso a isso desde muito distante, trabalhando só como universitário, digamos assim. Legal ver tanta gente hoje tendo essa informação de dentro de casa. Eles não vão precisar sair de noite numa quinta-feira como essa para chegar a esse acesso. Eu vou responder só mais uma pergunta, Simão, porque o nosso webinar de hoje ele passou das expectativas. Nós temos muita gente, nós batemos recorde de visualizações. Realmente ficou muito bom, a sua exploração foi muito boa. Eu não gostaria de perder um pouco do foco que foi dado. Eu acho que para a gente aprofundar em temas, esses temas são necessários para um webinar cada um. Então, aqui uma pergunta sobre o HIIT e o Tabata, para mim essa, onde a Paula, também é estudante de educação física, me falou que ficou surpresa com o fato de ganhar resposta cardiovascular com o método Tabata e esse método também mostrar, às vezes, um benefício maior do que o exercício aeróbico. Dá para falar uma coisa aqui, principalmente na frente do Roberto, que vai me dar uma pancada depois quando acabar o webinar, porque vai misturar duas coisas. Quando a gente fala, Roberto, em trabalho de webinar, de força, ou trabalho com querobel, trabalho com bicicleta, a gente tem que lembrar que tanto a bicicleta quanto o querobel, eles são contra a resistência. Só que eles são, como você falou muito bem, contra tempo. E hoje, a carga, como mostrou o Garcia no início do trabalho que eu apresentei, nós temos um tempo de eficiência com a carga também. Quem imprime um querobel com 20 segundos no máximo, com 10 segundos de recuperação só, a cada etapa que você faz esse sobrecarga, você vai deixando um tijolinho para outra etapa, aquilo é um acúmulo metabólico. Como o Roberto falou bem, vai ter fadiga, vai ter acúmulo de força, vai ter acúmulo hormonal, vão ter resposta cardiovascular, vão ter adaptações circulatórias. Então, a gente pensar hoje só no exercício como força ou como resistência, a gente já tem um conceito errado. Esse conceito do treinamento, tanto hoje do que é esse método Tabata, do HIIT, de alta intensidade, eles envolvem os dois, tanto a força quanto a resistência. E esse objetivo do Tabata, você vê que é um exercício que vai durar 12 minutos, fazendo 3 ciclos. Então é muita intensidade, isso é uma intensidade tanto para força quanto para a intensidade cardiovascular. É óbvio que vai buscar hipertrofia, como o Roberto mostrou no primeiro slide dele, pode ser que dê, mas em baixa intensidade, em baixa comparação, como se eu fosse fazer um trabalho específico, como o Roberto botou, hipertrofia. Mas ambos, nosso corpo ele vai representar os dois, como o Roberto botou muito bem, o yin e o yang, o bem e o mal. Vão trabalhar o sistema cardiovascular, pulmonar, metabólico e muscular. E o bacana é que as pesquisas hoje estão complementando essa linha de raciocínio, elas estão deixando mais claro, tanto para o pesquisador quanto para quem absorve a ciência, muito maior e muito mais ligado do que a gente imaginava. Roberto, você quer complementar alguma coisa em cima disso? Você quer deixar algum recado? Para não delongar demais. Não quero complementar não, que acho que você explanou bem o que tinha que ser. Só queria deixar um comentário, né? Eu espero que depois que as pessoas assistam esse nosso bate-papo aí, né, eles tenham mais dúvidas. E não que eles tenham a ideia que dúvidas foram sanadas. Minha expectativa é que sempre se tenha mais dúvidas, né? A cada nova aula que a gente ministrar, que as pessoas tenham mais dúvidas. Isso mostra crescimento. A partir do momento que o indivíduo ele acha que sabe, ele
tá no caminho errado. E eu gosto sempre de falar o seguinte, né? Que ciência sem prática é arrogância. Prática sem ciência é ignorância. Então, um tem que estar com o outro o tempo todo, tem que estar interligado o tempo todo. Né? E que a gente possa aí no futuro criar cada vez mais dúvidas para que a gente busque o aprendizado e acabe tendo o nosso crescimento profissional. Bem, Roberto, obrigado por tudo de novo aí. Eu gostaria de agradecer muito, principalmente por ter essa oportunidade de ver você nessa tecnologia nova online. É um imenso prazer participar disso e eu tenho certeza que a educação física se beneficia com isso. E eu gostaria de deixar aqui também, lembrando todo mundo que está presente conosco, que existe um EAD. Nós mandamos aí e-mails para vários professores que são convidados e todo esse material do Hangout que nós fizemos hoje aqui, em base de artigos que foram apresentados, dessa própria videoaula que nós estamos dando hoje aqui, vai estar lá dentro disponível. Então, todo mundo que tiver um e-mail, que já em contato com a gente, ou fizer parte da nossa lista de e-mail, ou quiser receber esse e-mail, basta colocar o seu e-mail de contato nesse link que vai estar hospedado no vídeo. Nós enviaremos um convite para você. E aproveite que esses primeiros inícios do ensino à distância do Conect está gratuito. É uma demanda dessa de atualidade, de resultados, de aula dinâmica, é difícil também de acompanhar por aí. Eu lembro que na parte que eu era acadêmico, eu buscava muito isso e só tinha isso lá fora. A gente vê que lá fora isso é muito comum. Aqui no Brasil ainda é um pouco complicado. Então eu gostaria de agradecer em nome de todo o colegiado do Conect Fit, meu, do Amaury, do Roberto Simão que está presente, do Silvio que não pôde estar presente, todo mundo que ficou aí mais de uma hora com a gente. A gente sabe que uma hora hoje custa muito caro. Então, Roberto, obrigado aí, é um prazer, um prazer muito grande ver você, é uma novidade muito grande. E queria agradecer a todo mundo que escutou a gente. E vou dar por encerrado esse Hangout hoje de Tablet e Hit. Um grande abraço a todos.